A doutrina espírita me ensinou que nada acontece por acaso. Este é o Segredos de Vidas Passadas, um espaço de análise profunda sobre reencarnação, provas espirituais e as leis eternas reveladas por Allan Kardec. Aqui, não falamos apenas de vidas passadas, falamos da evolução do espírito. Prepare-se para enxergar além do visível. Existem situações na vida que não são apenas tristes, elas são reveladoras. E eu preciso te dizer logo no início algo que pode incomodar, mas também pode despertar. Nem todo abandono começa com a ausência, às vezes ele começa dentro do coração das pessoas, muito antes de se tornar visível. Se você chegou até aqui, eu te peço uma coisa simples: se inscreva no canal e curta esse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas uma história, é uma reflexão profunda sobre família, dor e evolução espiritual. E eu já adianto: o que eu vou te contar agora não é nem a parte mais forte dessa história. O mais importante ainda vai aparecer nas próximas partes, e talvez mude completamente a forma como você enxerga certas relações. Eu vivi uma situação que até hoje não saiu da minha mente. Conheci uma família com 5 filhos. À primeira vista, parecia uma família comum. Mas bastou eu atravessar a porta daquela casa para sentir algo que não dava para explicar com lógica. Era como se o ambiente estivesse pesado, silenciosamente sufocante, como se existisse uma dor ali que ninguém queria enxergar. A mãe era uma mulher extremamente doente. Dores intensas, constantes, daquelas que parecem não dar trégua. Mas o que mais chamava atenção não era só o sofrimento físico, era a forma como ela expressava aquilo. Ela reclamava muito. E por um tempo, eu confesso, eu também pensei: será que ela exagera? Mas quanto mais eu observava, mais algo dentro de mim dizia: não é exagero, é desespero. Era como se ela estivesse tentando pedir socorro, mas só soubesse fazer isso através da dor. E aí eu comecei a perceber algo ainda mais profundo. A casa estava cheia de histórias, mas vazia de presença. Os filhos, simplesmente foram se afastando. Primeiro, diminuíram as visitas. Depois, quase não apareciam mais. E, com o tempo, criaram uma narrativa confortável para si mesmos, de que ela reclamava demais, de que era difícil, de que era ruim. E quando alguém é rotulado assim, fica mais fácil se afastar sem culpa. O marido ainda estava ali. Tentava ajudar. Mas ela, mergulhada numa tristeza profunda, já não conseguia enxergar esse cuidado. Sentia-se presa, incompreendida, abandonada emocionalmente, mesmo não estando totalmente sozinha. E o que mais me chocou, não foram só os filhos. Ela tinha irmãos. Muitos. E ainda assim, estava completamente esquecida. Todos pareciam concordar com a mesma ideia. Ela reclama à toa. Mas eu não conseguia aceitar isso. Porque toda vez que eu entrava naquela casa, eu sentia algo diferente. Era como se a dor dela tivesse se espalhado pelo ambiente, como uma névoa invisível. E naquele momento, algo dentro de mim despertou. À luz do espiritismo, eu comecei a entender que talvez eu não estivesse vendo apenas uma mulher doente, mas um espírito em profunda prova. E aqui está um ponto essencial que quase ninguém percebe. Nem toda dor vem para ser entendida pelos outros, algumas vêm para revelar quem somos diante dela. Mas essa ainda não é a parte mais importante. Nas próximas partes, eu vou te mostrar algo que muda completamente essa história, e talvez faça você repensar o papel dos filhos, da família, e até o seu próprio papel em situações assim. Agora me diz uma coisa, com toda sinceridade. Você já presenciou uma situação em que alguém claramente precisava de ajuda, mas foi tratado como se fosse o problema? Se isso já aconteceu com você ou com alguém próximo, escreve aqui nos comentários. E aproveita para compartilhar esse vídeo com alguém que precisa refletir sobre isso, porque essa história ainda vai tocar em pontos que muita gente evita encarar. Existe um momento na vida em que a gente para de olhar apenas com os olhos e começa a enxergar com a consciência. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois de tantas visitas, de tantas tentativas de entender aquela situação, eu comecei a perceber que não era só sobre uma mulher doente,
nem sobre filhos cansados. Era algo mais profundo. À luz do Espiritismo, eu comecei a me fazer uma pergunta que mudou tudo. E se aquela família não estivesse ali por acaso? Porque a doutrina espírita nos ensina algo muito sério: nós não nascemos em qualquer família. Nós renascemos ao lado de espíritos com quem temos ligações anteriores. Laços que podem ser de amor ou de ajustes. E naquele momento, eu comecei a olhar para aquela cena com outros olhos. E se aquela mulher não estivesse apenas sofrendo, mas também resgatando? E se aquelas dores, aquela solidão, aquela rejeição, fossem parte de uma prova escolhida ou necessária para a evolução dela? Mas não parou por aí. Porque, se isso fosse verdade, então os filhos também não estavam ali por acaso. E essa foi a parte que mais me impactou. E se aqueles filhos tivessem reencarnado com o compromisso de cuidar, de amar, de permanecer, justamente onde, em outra existência, talvez tenham faltado? E se aquela situação fosse, na verdade, uma oportunidade de crescimento que estava sendo ignorada? Isso não é sobre julgar. É sobre compreender que, muitas vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mas nem sempre fazemos o que deveríamos fazer. E aí algo dentro de mim ficou ainda mais inquieto. Porque eu percebi que aquela mulher não estava sendo apenas ignorada. Ela estava sendo interpretada de forma equivocada. A dor dela virou incômodo. O sofrimento dela virou drama. E a necessidade dela virou motivo de afastamento. E isso, espiritualmente falando, tem um peso. Porque o Espiritismo nos ensina que a indiferença diante da dor do outro também é uma escolha, e toda escolha tem consequência. Mas aqui entra algo muito importante que eu precisei aprender. Eu não podia assumir o papel de salvadora. Por mais que eu quisesse abrir os olhos daquela família, eu percebi que consciência não se impõe. Ela desperta, quando a pessoa está pronta. E isso me trouxe uma mistura de sentimentos. Tristeza, por ver aquilo acontecendo. Inquietação, por não conseguir mudar. E responsabilidade, por estar ali, vendo tudo aquilo de perto. Porque então veio a pergunta mais difícil de todas. Se eu estou vendo, o que eu devo fazer com isso? E essa resposta não veio de forma imediata. Mas ela começou a se formar dentro de mim, aos poucos. E eu vou te mostrar isso na próxima parte, porque existe um ponto aqui que muda completamente o papel de quem observa uma dor como essa. Mas antes de continuar, deixa eu te dizer algo importante. Muita gente assiste esse tipo de conteúdo, se identifica, mas não está inscrita no canal. Então dá uma olhada agora. Vê se você já está inscrito. Se não estiver, se inscreve e ativa as notificações, porque as próximas partes dessa história vão aprofundar algo que pode mexer muito com você. E agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você acredita que a gente escolhe as famílias onde nasce, ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Escreve aqui nos comentários o que você pensa, porque essa resposta diz muito sobre como você enxerga a vida. Existe um momento em que a gente para de perguntar por que isso está acontecendo com eles. E começa a perguntar: por que eu estou vendo isso? E foi exatamente essa pergunta que começou a me inquietar. Porque, segundo o Espiritismo, nada é por acaso. Nem os encontros, nem as sensações, nem aquilo que nos incomoda profundamente. E eu comecei a entender algo que, no começo, me assustou um pouco. Talvez eu não estivesse ali apenas para observar aquela dor, mas para aprender com ela. Porque é muito fácil olhar para uma situação assim e apontar o erro dos outros. Dizer que os filhos estão errados, que a família está sendo cruel. Mas e eu? Qual era o meu papel ali? Essa pergunta começou a ecoar dentro de mim com força. Porque, se todos ali estavam falhando em alguma medida, o que me garantia que eu não poderia falhar também? Foi nesse momento que eu entendi algo muito importante. Ver a dor do outro já é, por si só, uma responsabilidade espiritual. Nem todo mundo enxerga. Nem todo mundo sente. Mas quando a gente percebe, quando aquilo toca, quando incomoda, já não somos mais os mesmos. E aí eu comecei a mudar minha postura. Parei de tentar convencer a família. Parei de querer abrir os olhos deles à força. Porque eu percebi que, muitas vezes, quando a gente tenta empurrar consciência, o outro só se fecha mais. E, no lugar disso, eu escolhi outro caminho. Um caminho mais silencioso,
mas muito mais verdadeiro. Eu passei a ser presença. Mesmo morando longe, eu comecei a ligar mais. A ouvir, sem tentar corrigir. A acolher, sem julgar. E foi aí que eu percebi algo que mudou completamente minha visão. Às vezes, o que uma pessoa mais precisa não é de soluções. É de alguém que não desista de escutar. Porque aquela mulher, ela não precisava apenas de ajuda física. Ela precisava ser vista, ser reconhecida, ser tratada como alguém que está sofrendo, e não como alguém que incomoda. E isso, infelizmente, nem sempre a própria família consegue oferecer. Mas existe algo ainda mais profundo nisso tudo. Porque, enquanto eu fazia isso, enquanto eu tentava ser esse ponto de apoio, eu comecei a sentir uma mudança dentro de mim. Uma transformação silenciosa. Como se aquela situação estivesse, aos poucos, me ensinando algo que não dá para aprender em livro nenhum. Como agir com amor, mesmo quando o ambiente ao redor já desistiu disso. E isso, talvez, seja uma das provas mais difíceis que existem. Mas ainda não é o ponto mais importante dessa história. Porque na próxima parte, eu vou te mostrar algo que envolve consequências espirituais, não como punição, mas como reflexo das escolhas que cada um faz diante da dor do outro. Agora me conta uma coisa. Se você estivesse no lugar desses filhos, você acha que conseguiria agir diferente, ou acredita que também acabaria se afastando com o tempo? Escreve aqui nos comentários, porque essa resposta é mais difícil do que parece, e pode revelar muito sobre todos nós. E se essa reflexão fez sentido para você, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque tem muita gente vivendo situações parecidas, mas sem perceber o que está por trás. Existe uma lei silenciosa que rege tudo o que fazemos. Uma lei que não pune, mas devolve. E foi quando eu comecei a refletir sobre isso que algo dentro de mim mudou de vez. Porque até então, eu via aquela situação como uma injustiça. Uma mulher sofrendo e sendo abandonada. Mas à luz do Espiritismo, eu comecei a compreender algo mais profundo. Tudo aquilo que fazemos diante da dor do outro, volta para nós de alguma forma. Não como castigo, mas como aprendizado. E isso me fez olhar para aquela família de um jeito diferente. Eu parei de enxergar apenas o erro. E comecei a enxergar as consequências. Porque quando alguém escolhe se afastar de quem sofre, não está apenas se protegendo. Está, de certa forma, deixando de desenvolver algo essencial. A capacidade de amar mesmo quando é difícil. E o Espiritismo ensina que é justamente nas situações difíceis que o espírito cresce. Chegou um momento em que eu não consegui mais olhar para aquela situação apenas como um problema familiar. Eu comecei a enxergar como um cenário espiritual em movimento. Porque o Espiritismo me ensinou algo que, no começo, é difícil de aceitar. Nós não somos cobrados apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. E isso começou a pesar dentro de mim. Eu olhava para aqueles filhos, para aqueles irmãos, e pensava. Não era só cansaço. Não era só falta de paciência. Era, pouco a pouco, uma escolha. A escolha de não escutar. A escolha de não se aproximar. A escolha de transformar a dor do outro em incômodo. E quando isso acontece, algo invisível começa a se formar. Não como castigo, mas como consequência. Porque, segundo a visão espírita, toda atitude diante da dor do outro cria um reflexo dentro da nossa própria consciência. E isso não acontece depois da morte apenas, começa aqui mesmo. Eu comecei a perceber que, quando alguém endurece o coração, não é só o outro que sofre. A própria pessoa começa a se desconectar da empatia, da sensibilidade, da capacidade de amar. E isso, espiritualmente, é muito sério. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia: cuidado, não julgue. Porque cada um tem seu limite. Cada um carrega suas próprias dores, suas próprias histórias, seus próprios cansaços. E talvez aqueles filhos também estivessem, de alguma forma, esgotados. Talvez não soubessem mais lidar. Talvez nunca tenham aprendido. E isso me trouxe uma nova compreensão. Nem sempre as pessoas são frias. Às vezes elas só estão despreparadas para lidar com o sofrimento. E foi nesse ponto que algo mudou dentro de mim. Eu parei de ver aquela família como errada. E comecei a ver como em processo. Alguns falhando.
outros fugindo. E uma mulher, pedindo socorro da única forma que ainda conseguia. Mas existe algo aqui que quase ninguém percebe. Quando alguém sofre intensamente, e é ignorado, essa dor não desaparece. Ela ecoa. Ela marca. Ela se transforma em aprendizado para todos os envolvidos. E é por isso que essa história não termina nessa vida, ela continua. E isso é o que mais me fez refletir. Mas calma, porque na próxima parte eu vou te mostrar algo ainda mais profundo. O que realmente pode acontecer com os laços familiares quando o amor é substituído pela indiferença. Agora deixa eu te pedir uma coisa bem direta. Se essa história está te fazendo pensar, salva esse vídeo agora, porque talvez você queira voltar nele depois. E manda para alguém da sua família, alguém que você sente que precisa ouvir isso. E me responde com sinceridade. Você acha que a indiferença pode machucar mais do que palavras duras? Eu demorei para entender isso, mas quando entendi, não consegui mais enxergar aquela situação da mesma forma. Porque, segundo o Espiritismo, os laços de família não são apenas biológicos, eles são espirituais. E isso muda tudo. Aquelas pessoas não estavam juntas por acaso. Não eram apenas mãe, filhos e irmãos por coincidência. Eram espíritos reunidos novamente, com histórias anteriores, com pendências, com aprendizados que precisavam acontecer. E foi aí que uma ideia começou a se formar dentro de mim. Uma ideia que, no início, me incomodou profundamente. E se aquele abandono não fosse apenas um erro do presente, mas a repetição de algo que já aconteceu antes? Porque o Espiritismo nos ensina que, muitas vezes, os espíritos retornam ao mesmo núcleo familiar justamente para reparar aquilo que não foi bem resolvido em outras existências. E se, em outro momento, os papéis já foram invertidos? E se aquela mulher, hoje abandonada, já teve, em algum momento, a chance de cuidar e não cuidou? E se aqueles filhos, hoje ausentes, já sentiram essa mesma dor em outra vida? Essas perguntas não são para julgar. São para ampliar a consciência. Porque, quando a gente começa a enxergar dessa forma, a vida deixa de ser apenas sobre quem está certo ou errado. E passa a ser sobre o que cada um ainda precisa aprender. E foi aí que algo dentro de mim se aquietou. Eu parei de buscar culpados. Parei de tentar entender quem errou mais. E comecei a enxergar aquela situação como um grande campo de aprendizado espiritual. Mas existe algo ainda mais forte nisso tudo. Porque, quando o amor é substituído pela indiferença dentro de uma família, isso não rompe apenas laços emocionais. Isso fragiliza laços espirituais. E, muitas vezes, esses laços precisam ser reconstruídos em outras existências. Ou seja, aquilo que não foi resolvido agora pode voltar depois. Não como punição, mas como oportunidade. E isso me fez refletir profundamente sobre algo que talvez seja uma das maiores responsabilidades que temos nessa vida. Como estamos tratando aqueles que caminham conosco? Porque não são estranhos. São espíritos que, por algum motivo, aceitaram dividir essa jornada com a gente. E, diante disso tudo, eu comecei a olhar para mim com mais cuidado. Porque não basta entender. É preciso agir diferente. Mas ainda existe um ponto, o mais importante de todos, que eu só consegui compreender depois de viver tudo isso por mais tempo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar na próxima parte. Agora me diz uma coisa. Você acredita que algumas pessoas voltam para a nossa vida justamente para resolver algo que ficou em aberto no passado? Se essa reflexão tocou você de alguma forma, comenta aqui, eu realmente quero saber o que você pensa. E, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, envia para alguém especial, alguém que faz parte da sua história. Depois de tudo o que eu vi, de tudo o que eu senti, de todas as reflexões que vieram com o tempo, eu percebi algo que, para mim, foi a maior lição de todas. Eu não fui colocada naquela história para mudar ninguém, eu fui colocada ali para não me tornar indiferente. E isso muda tudo. Porque, durante muito tempo, eu carreguei um peso silencioso dentro de mim. A sensação de que eu precisava fazer mais, de que eu precisava convencer,
ajudar, resolver. Mas, aos poucos, eu fui entendendo algo essencial dentro da visão espírita. Cada espírito tem seu tempo. Cada consciência desperta no momento certo. E ninguém evoluía à força. E, quando eu finalmente aceitei isso, algo dentro de mim se acalmou. Eu entendi que o meu papel não era transformar aquela família. Mas também não era fechar os olhos como tantos fizeram. Era encontrar um caminho no meio disso tudo. E esse caminho era o amor possível. Não o amor ideal. Não o amor perfeito. Mas o amor que eu conseguia oferecer dentro dos meus limites. E foi aí que eu percebi algo muito profundo. Às vezes, você não vai conseguir curar a dor de alguém, mas pode impedir que essa pessoa se sinta completamente esquecida. E isso já é muito. Eu continuei sendo presença. Continuei ouvindo. Continuei acolhendo, mesmo de longe. Sem expectativa de mudança. Sem necessidade de reconhecimento. Apenas fazendo a minha parte. Porque o Espiritismo ensina algo que, depois dessa experiência, passou a fazer todo sentido para mim. Nós não somos responsáveis por salvar ninguém, mas somos responsáveis por não piorar a dor de quem já está sofrendo. E isso, todos nós podemos fazer, mesmo com pouco, mesmo de longe, mesmo sem ter todas as respostas. E talvez essa seja a verdadeira prova em muitas situações da vida. Não é sobre resolver, é sobre não endurecer o coração. Porque, no fim, o que realmente fica não é o quanto a gente conseguiu mudar o outro, mas quem nós nos tornamos diante da dor dele. E hoje, quando eu lembro daquela casa, daquela mulher, daquela família, eu não penso mais apenas no abandono. Eu penso na escolha. A escolha que cada um fez. E a escolha que eu também precisei fazer. E isso me trouxe uma paz que eu não tinha antes. Agora me diz, com toda sinceridade, se você estivesse no lugar dessa história, você teria conseguido agir com amor, ou acredita que também teria se afastado com o tempo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito ler a sua resposta. E antes de ir, só confere uma coisa rapidinho. Muita gente que acompanha conteúdos como esse ainda não está inscrita no canal. Se esse vídeo te fez refletir, se inscreve agora e ativa as notificações, porque os próximos conteúdos vão aprofundar ainda mais essas questões que tocam diretamente a nossa alma. E se você sentiu que essa mensagem pode ajudar alguém, não guarda só para você. Compartilha. Porque, às vezes, uma reflexão no momento certo pode evitar uma dor lá na frente. Se essa mensagem tocou você, continue assistindo e fortalecendo sua consciência. Eu te espero no próximo vídeo dos Segredos de Vidas Passadas. E nunca se esqueça, fortaleça seu espírito hoje, para compreender melhor sua eternidade.